por gentilidades, vamos conhecer a Igreja Terikyo Amazônia, que não fica no Amazonas, né? Fica no Pará. Pará. Isso o senhor vai explicar para a gente, né? Porque sempre a gente fala Amazônia, a gente lembra, vai lá em Manaus, ali perto, né? Mas não, Manaus é outro que eu caio, né? Amazônia no Pará. É Belém do Pará. Ananindeua. Ananindeua é Grande Belém, né? Fica vizinho de Belém. Aí chama Grande Belém. Belém, que é a capital do Pará, né? Pará. Eu estava vendo aqui no Google, né? Assim, o mapa onde fica Ananindeua, Pará. Fica bem lá no norte, tem um rio, não sei se aquele é rio ou é mar, né? É o mar que está entrando, é o rio que está saindo. Muito volumoso, né? Esse rio aí, acho que é Sim, perder de vista sim. assim as margens, né? Pelo que eu no mapa ali, e um pouquinho mais para baixo do mapa aparece a represa de Tucuruí, né? Seria o hidrelétrica Exato. Tucuruí, Sim. umas obras assim mais faraônicas que o Brasil já fez aqui, né? Em questão de energia elétrica, né? Não, É isso. agora é o Belo Monte, né? A É Belo outra Monte usina agora, do Pará. o recente, né? Que é no Pará também. Belo Monte já tem um conceito diferente, né, do que aquele represamento de água, né, que tem Sim, Tucuruí, que sim. fez uma represa assim muito muito enorme, né? Eu já aproveitando que a gente vai falar de tecnologia elétrica, por isso que eu já emendei esse Ah, entendi. Tucuruí, né? Então é isso, mas vamos falar da Igreja Amazônia, né? Ok. Eu confesso que quando eu li, eu estava assistindo a prévia, né, da gravação do senhor aqui, tem muito personagem envolvido aí, né? Não sei se Mas eu vou. enrolar. O Katsuo me falou que iria ficar muito longo, mas eu vou resumir um pouco, né? Tá, aí tem uma Ah, parte, né, que é no Japão, né, dos países, sim, né, uma parte bem interessante, e depois a parte que veio para o missionamento aqui no Brasil, né? isso. Então, por favor, pode ter a palavra aí. Obrigado. Ok. Boa noite a todos. Quero agradecer, primeiramente, aqui a todos os coordenadores do Telecast, né? É a minha primeira participação nesse grupo, com pessoas que realmente se dedicam nesse caminho, né? E peço desculpa desde já se ocorrer alguma falha. Bom, meu nome é Leonardo Maruoka, sou o terceiro condutor da Igreja Amazônia, né? Terikyo Amazônia, que fica aqui na cidade, na verdade é Ananindeua, né? Chama Grande Belém, fica vizinho de Belém, é a capital do Pará. É uma região bastante quente, né? Quente e úmido. Como Caicó tenho ainda pouca experiência ainda, estou apenas 5 anos e pouco, vou completar 6 anos como condutor da igreja, né? Então, eu vou falar um pouco da origem da Amazônia Kyoto, né? Mas, só que para poder entender um pouco a história da Amazônia Kyoto, eu vou ter que voltar um pouco atrás, já no Japão, início no Japão ainda, né? Para poder entender um pouco da história da Amazônia Kyoto. Tudo começou com a origem da fé da família Maruoka, através de uma doença, né? Tuberculose, que era a tuberculose do Yoshiaki, que é o irmão mais velho do meu avô, né? Meu avô, na verdade, é o segundo filho. O mais velho, que era o Yoshiaki, ele adquiriu essa doença, né? Que era tuberculose, que na época era considerado como incurável. Então, esse meu tio-avô, né? Meu tio-avô era o mais velho, o filho mais velho do Yoshitomo. Yoshitomo é o meu bisavô, né?
Então, era diretor de uma escola, né? Ele ficava em Miyazaki, né? E, na verdade, era adotado. Até brinquei com Katsumi, que o sobrenome era Yoshitomo Mizoguchi, né? E como ele era segundo filho, não podia herdar o nome Mizoguchi. Então, ele foi adotado para a família Maruoka. Aí, indo para essa família Maruoka, ele conheceu uma das alunas, teve o Yoshiaki, o filho mais velho, o Tateo, que é o meu avô, e mais três irmãos, né? Nessa época, eu vou resumir, porque se eu for contar muito detalhe, vai prolongar muito, né? Então, esse meu bisavô, depois que ele retornou, aliás, meu tio-avô, né? O Yoshiaki, com 16 anos de idade, de tuberculose, os meus bisavós, eles entenderam, através da orientação de uma condutora da Igreja Morron Shiba, a predestinação dessa família Maruoka, né? Então, essa família Maruoka, se o meu bisavô não entrasse no caminho, talvez essa família poderia se acabar, poderia estar extinta, né? Então, assim, que o meu bisavô e a esposa determinaram o espírito de trilhar o caminho da dedicação única a Deus, eles largaram tudo, ele deixou de ser diretor da escola e se dedicou só no caminho mesmo. E foram morar na Igreja Mor Shiba. Após alguns anos, através da orientação da condutora, né, na época da Igreja Mor Shiba, eles fundaram uma igreja, Honoboro, que fica em Tóquio, né? E, na época, meu bisavô sempre tinha um sonho de realizar a divulgação no exterior. Ele era alucinado em sair do Japão para fazer missionamento fora do país, né? Mas não foi possível. Aí o meu bisavô acabou retornando e o filho, como o mais velho já tinha retornado, o segundo, que é o Tateo, que é meu avô, ele acabou assumindo essa igreja, né? Depois que sucedeu essa igreja, alguns anos mais tarde, acho que nos 80 anos do ocultamento físico de Oyasama, acho que lá pelo 1966, não me engano, a sede da igreja Tenikyo tinha lançado um método de incentivo para missionamento ultramarino, né? Depois dessa meta da sede da igreja, a igreja Morron Shiba prontamente manifestou esse processo. E graças a esses na verdade, antes disso, já tinha dois irmãos mais novos do meu avô, já tinha vindo emigrar no Brasil, né? Foi onde eles entraram na Amazônia, em Juruti, nessa área de Juruti Óbidos, né? E um deles, o Azuma, escreveu uma carta, nessa época ele escreveu uma carta em Ano Novo, né, cumprimentando, acabou mandando segundo o Shimbashira-sama, né, que tinha uma necessidade muito grande de ter uma base de missionamento do Tenikyo lá nessa região, né. Foi então que entrou em contato com o condutor da igreja Morron Shiba, e como tinha essa meta de fazer esse missionamento ultramarino para divulgação exterior, ele chegou com o meu avô, como o meu avô também tinha essa vontade
fazer esse missionamento fora, ele convidou o meu avô, né, Tateó, se ele não queria fazer esse missionamento ultramarino no Brasil, no exterior. Ele falou no exterior. Aí ele prontamente ele aceitou na hora, né? O que ele queria, né? Então, depois que depois dessa aceitação, a igreja preparou, né, todo essa ida, né, do meu avô para fazer essa divulgação no Brasil. Foi quando escolheram, como já estavam meus 2 tio-avô aqui, pela imigração, então eles escolheram fazer essa divulgação no Brasil, né? Só que um deles, o Azuma, que tinha mandado a carta, ele tinha se mudado lá de Juruti para Santo Antônio, que fica a 60 quilômetros de Belém, né? Então, quando fizeram a primeira visita da Igreja Mor, para conhecer a área, né, conhecer a região, eles foram para lá, para Santo Antônio. Só que era no meio do mato, né? Então, ficaria um pouco difícil fazer essa divulgação, né? Seria fazer a divulgação para quê, né? Aí o condutor da Igreja Mor, que ele percebeu isso, e falou que não, aqui não daria para fazer ainda a divulgação, porque é no meio do mato, então teria que vir para Belém, né? Só que não exatamente na região de Belém, Ananindeua, na entrada de Belém, né? Foi quando ele escolheu essa área, na BR, né, onde a Igreja Amazônica está até hoje. Isso porque na época também ainda era mato, mas ainda tinha alguns moradores, né, inclusive da colônia japonesa, né? Foi quando decidiram fazer esse missionamento, escolheram o local e escolheram para fundar a Igreja Amazônica, né? Então, meu avô voltou para o Japão, se preparou para tomar posse, né? De todo aquele preparo, curso. Esse é o Tateu-san, né? Tateu já é meu avô. Né? Então, só desculpa cortar seu raciocínio. Não, sim. Mas o primogênito, ele faleceu de tuberculose aos 16 anos. Tuberculose, exato. Aqui no livro da história, né? Desculpa, eu vou ler aqui, ó, né? Na ocasião que a missionária, né, da Igreja Morron Shiba bateu a porta, ministrou Sasuke. Isso bem antes, né, já. Isso. E o Yoshimoto, que é o pai, Yoshitomo, né? pai. O Yoshitomo, que é o seu bisavô, observando a situação do filho, né, que estava com tuberculose, dirigiu-se à igreja e diante de Deus jurou dedicar-se unicamente à salvação. Depois, falando de sua decisão à esposa, ao filho Yoshiaki, né, que é Isso. Então, diz que Yoshiaki retornou, né, Retornou com 16 anos. Com um semblante, assim, sereno e até Isso. sorrindo, né? Do tipo, o pai fez a determinação, mas eu tô indo embora assim mesmo, né? Sim. É algo assim, né? Resumindo. Não, muito... E depois o irmão do Yoshiaki, que é o Tateu-san, que é o seu avô, né? Meu avô. Seu pai. Aí veio para o Brasil, é isso, né? Aí ele recebeu a permissão, né? Para ser o primeiro condutor da Igreja Amazônia, mas antes disso, antes de vir para o Japão, ele já deixou a Igreja Honoboto, onde ele era caitió, já deixou com o filho mais velho, o irmão mais velho do meu pai já. Ele deixou ele como condutor lá, e ele veio para o Brasil, né? Assim, quando ele voltou para o Japão para permissão, né, da primeiro condutor, nessa ocasião convidou o irmão mais novo, que é o terceiro, que é o meu pai. Meu pai não tinha muito interesse de vir aqui,
né? Uhum. No Brasil, um lugar que ele não conhece, não tinha muito interesse. Mas como teve um acontecimento lá, um acidente que tinha atropelado uma pessoa, né? Então ele ficou bastante preocupado, ele refletiu e falou que não, que viria com o meu avô como assistente, né? Que viria ajudar ele aqui. Acabou vindo para o Brasil, né? Aí teve aquele preparativo todo para a posse, né? Da igreja Amazônia. E um mês antes, aí aconteceu um acidente, né? Um mês antes da cerimônia, a cerimônia da posse, né? O meu avô estava tem uma associação Nipo, né? Teve algum evento, estava, inclusive um amigo dele convidou, se não queria ir junto com ele, mas alguma coisa parece que atrai, né? Ele acabou pegando o ônibus, voltando para Quilcai, né? Aí, nisso, quando ele desceu do ônibus, atravessou, um carro atropelou ele, não prestou socorro, né? Acabou fugindo. E algumas horas depois veio um aviso, né? Quilcai, meu pai saiu correndo e percebeu que ele já estava indo embora, né? Estava retornando, já estava frio. Minha mãe fazendo alçada, mas não teve jeito, né? Mas, assim, eu acho que tudo tem uma razão, né? Porque que um mês antes da posse acontece, né, um acidente desse, né? E meu pai, assim, muito desesperado, né? Muito conturbado, não sabia o que fazer, comunicou o Caetição Recalcaça, né? Da Igreja Mor, e ele consultou o Chimbachira, segundo o Chimbachira Sanaia, e perguntou se tinha algum filho dele no local, no Brasil. Aí falou que tinha, mas era o terceiro filho. E foi decidido que ele seria o segundo condutor, que ia suceder no lugar do meu avô, né? Aí, nisso, ele foi às pressas para o Japão, se preparou, né, para a posse, e acabou sucedendo como o segundo condutor da igreja. Nisso, ele passou por 44 anos, né? Durante 44 anos, assim, meu pai, né, o Zen Cajó, dedicou-se neste caminho, servindo a Deus Pai, né? Muito sofrimento, imagino, porque ele não tinha a questão da língua, da comida, da cultura. Ele não tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, Seu pai assumiu que está no livro aqui, 25 anos. 25 anos, né? Então, 25 o anos. Tateu Sank veio para o Brasil, pegou o ônibus, não foi descer do ônibus, o carro atropelou. Não, quando desceu do ônibus, foi atravessar a pista, o carro Um pegou mês ele, antes né? da posse. Um mês antes da posse, né? Deixa eu ver, né? Aí meu pai, né, como segundo condutor, por 44 anos, dedicou nesse caminho, né, do Quilcai, e quando chegou nos 130 anos do Tamesfidor Yassama, meu pai chegou comigo e falou: tá na hora de trocar o bastão, né? Só que nessa época eu estava assim, muito atarefado com o trabalho, né? E, assim, primeiro eu falei: não, acho que ainda não é a hora, né? Eu sabia que um dia teria que assumir, né?
Mas eu falei para ele que acho que ainda não era a hora. Que eu estava assim, no auge da carreira, vamos dizer, né? Trabalho, muito atarefado, né? Eu não poderia largar tudo aquilo para me dedicar 100% no que eu caio, né? Mas ele vinha já falando, até que o, o Daniel Kasselman, né? Deu um ultimato, assim, não, você tem que substituir, tem que suceder como terceiro condutor, tá na hora. Aí a gente, né, não pode dizer não, né? Mas, assim, a gente fala não por falar, mas por dentro a gente não está aceitando, né? A gente não aceita por dentro. Foi então que foi numa época assim que minha família tem eu e mais 3 irmãos. Então, um dos 3 poderia, né, assumir também, né? Não precisaria ser o mais velho, né? Isso que eu estava pensando. Mas foi quando teve uma orientação, né, de Deus Pares, que atinge, acho que, no nosso ponto mais fraco, né? Que é o nosso filho, né? Foi quando ele teve linfoma, né? Linfoma é câncer, né? Circulação, né? E foi quando, assim, parece que desaba tudo na nossa cabeça, né? E corremos para, assim, de imediato, assim, entrando em contato com os amigos médicos, você tem que ir para São Paulo. Então, de imediato, fomos para São Paulo, né? E lá ele começou o tratamento, né? Eu tinha feito todos os exames e tinha confirmado tantas sessões de quimioterapia, uma de rádio e tal. E durante o tratamento, a médica que estava cuidando dele, a doutora, achou estranho um exame, mandou repetir, acho que mais 3 vezes o exame. Aí ela falou que iria parar por um instante o tratamento, até questionei por que ia parar. Aí a minha esposa, né, estava em São Paulo acompanhando ele, e eu estava em Belém. Assim, foi uma época que a gente entra em depressão, né? Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, né? Então, a médica chegou com a minha esposa, falou assim, para a médica chegar com uma pessoa normal é difícil, né? Chegou com ela assim, falou, você acredita em Deus? A minha esposa, sim, acredito. Aí, então, pode acreditar, porque está acontecendo uma coisa muito estranha no exame dele, né? O que era uma coisa, tipo assim, parece que sumiu, né? Ou amenizou lá. Aí eu, na época, até questionei com a doutora lá, olha, você tem certeza? Parar um tratamento assim não pode prejudicar? Essa patologista está certa, não é confiável? Ela falou assim, olha, essa patologista é a melhor patologista que eu conheço, é a melhor do Brasil. Ela falando isso, né? Tá, tudo bem, então, te decidiu paralisar, né, o tratamento e ficar só em observação. Teria que voltar no outro mês lá, aí depois daqui a 3 meses, 6 meses, aí depois 1 ano, né? Durante 5 anos a gente fez isso. Mas, assim, passou os 5 anos, acho que já estamos 6, e não teve mais, praticamente, curou 100%, né? Então, era uma coisa que era grave, né? Na época que estava grave, todo mundo fazendo o negacionamento, inclusive lá no Igreja Maior, né? Todos fazendo a solicitação. E uma das coisas que lembro,
quando ia para o Kelkai, assim, meia-noite, meu pai estava lá, né? Então, nesse dia, eu, assim, determinei o espírito mesmo, né? Fiz uma reflexão e falei que se meu filho curasse, eu ia seguir, né? Suceder como terceiro condutor, né? E foi quando foi mostrando, né? Parece que as coisas vão, não sei, parece que é tudo planejado, né? Foi quando realmente eu vi que Deus está lá orientando a gente, né? E foi quando realmente eu determinei o espírito e assumi a igreja em 2016, né? Ainda sou muito novo, ainda não tenho tanta experiência assim, né? Mas, assim, a gente vai se dedicando no caminho, né? Pouco a pouco. Mas, assim, eu acho que a gente tem... assim, tudo... Eu acho, assim, desde o início, do meu avô, que vai acontecer, do meu bisavô, meu avô, meu pai... As coisas, por exemplo, meu pai... ele não iria ficar no Brasil, né? Ele vinha como assistente, ele veio ajudar, mas um tempo ele ia voltar para o Japão, né? Mas nada disso aconteceu. E teve todo esse acontecimento que, senão eu nem estaria aqui, né, hoje, né? Aí foi, e tudo isso aí foi o início da Igreja Amazônia, né? Cada um é bem o que foi no momento doutrina, né? Cada um tem a sua origem, né? Eu acho que Sim, sim. seu avô lá, seu bisavô, seu avô, seu pai, É, e você, né? Com cada um uhum. com uma origem, vamos dizer assim, diferente, né? Com cada um, É, me permite dizer, com um presente de Deus, né? Assim, com de certeza. superação, né? E de É, entendimento, assim, uhum. do que tá para nós, né? Do que ficar se só negando ou brigando, não sei, né? Você Uhum. foi aceitando, graça. Eu vejo assim como um presente de Deus, né? Faz a gente enxergar coisas que a gente não enxergaria sem esse nó, sem Com essas certeza. coisas, né? A gente vê assim, fica bem Uhum. acalentado, né? Com dedicação, com o que Deus quer, né? A gente começa a entender. Algo assim, né? É. Que às vezes eu penso assim, falta muita, digamos, maturidade espiritual, né? Então, isso aí, como a Regina, né? A gente vem construindo pouco a pouco, né? Não é assim, a gente vem construindo, né? O caminho, né? Eu acho que é por aí. E Deus sabe disso, né? É incrível que Deus sabe Sim. das nossas limitações, né? Do que a gente é capaz de passar, né? Com É certeza. isso que é uma coisa assim, bastante gratificante mesmo. Não tem como, né? A gente fala, poxa vida, faz tudo certinho mesmo, faz tudo certinho, né? E a sua esposa também, né? Que dedicou, assim, bastante, né? Tá dedicando com você, aí É, era do dedicou, porque não? assim, eu nasci dentro de uma igreja, né? Eu nasci dentro do Kelkai. A minha esposa não, minha esposa não conhecia nada de Nikel, né? Então, ah, quando eu fui para o Japão, na Podibá, fazer curso, ela teve muita assim, dificuldade, né? De cultura, porque japonês fala assim, tem que fazer isso, mas por que eu tenho? Né? Então, ela teve muito esse questionamento, né? Mas com o tempo ela foi entendendo, né? Isso aí é questão da maturidade mesmo, né? Mas é Deixa eu isso aí. perguntar, você assumiu com que idade? Eu tô com 51, vou fazer 52, uns 46, né? Uns 46 anos.
Eu pergunto que eu acho que é a idade excelente, né? O Osama revelou ali com os 40 anos, É, né? Eu sempre falo, 40 anos, 45, é uma idade excelente para a gente assumir um que eu cresci, né? Mas é legal, é, eu vou deixar aqui talvez para reflexão, né? Se der tempo a gente conversar mais. E vamos é. passar aqui para os comentários da Regina, né, Regina? Acho que já Uhum. para ver se. Comentário da Júlia, desculpa, né, Júlia? Oi, obrigada, Katia-san. Nossa, que história, né? Realmente, como o Katia-san, né, Roberto abriu, né, o nosso Penicast hoje falando da origem no caminho, né, a origem da sua família, né, começando com seu avô, e avô não, é bisavô, né, O bisavô, teve, é isso. bisavô que teve tuberculose, e o quanto que a pessoa, né, que transmitiu o ensinamento, levou, né, fez o Nyoigaki para sua família, e você em algum momento comentou que mesmo, né, o seu bisavô retornando, né, com 16 anos, mas é, a família percebeu, né, refletiu sobre a predestinação A da família, né, predestinação. que se não seguisse, É, né, o ensinamento, assim, entendeu talvez a má predestinação, exatamente, né? né, Isso. então, porque talvez poderia ter acontecido assim, né, ele não foi salvo, né, entre aspas, que a Uhum. gente sabe também que o retornamento, né, para nós tendiquianos também é uma graça, uma providência divina, né, o corte da respiração, Sim, né, sim, também é uma sim. providência divina, a gente não consegue, né, isso, então entendeu bem o ensinamento e ainda compreendeu, né, essa predestinação da família, né, que poderia ter talvez não caminhado, Exatamente. né, abandonado, né, não teria um Abandonado. caminho aí, né, teria só uma trilhazinha, vamos dizer assim, né, mas não, né, começou lá e esse caminho aí foi sendo trilhado, né, por várias gerações, né, chegando aí você como terceiro condutor da Igreja Amazônia, né? Talvez se não fosse essa origem, eu nem estaria aqui, né? Pois é, né? Quem sabe, né? E É, quando você disse assim, chegou, né? Contando a história, e chegou até o momento que você se determinou, né? A ser condutor, né? Com a sim, orientação que o seu filho recebeu e uma graça, assim, nossa, maravilhosa, né? Posso muita. imaginar, e acho que todos nós que estamos assistindo aí a gratidão, né, que também a gente falou bastante sobre isso, que tem que ser um caminho aí trilhado com gratidão, receber essa graça assim no meio de um tratamento, né, de um linfoma, assim, né, da médica estranhar assim, não estou entendendo, né, ela deve ter pensado, não estou É, entendendo esse resultado desse exame, né, e aí com tantas pessoas desde lá da Igreja Mor, né, a Ino Kyokai, o seu pai, né, meia-noite lá fazendo o Onegai-Zutome pelo neto, né, então, realmente, deve ter sido, assim, uma experiência, assim, muito marcante, né, a gente até escutando, nossa, ficou, né, imaginando aí, que alegria, né, que gratidão. E aí você disse assim, parece que estava tudo planejado, né, para você assim, assumir o, se o for Kyokai, pensar né, assim, a história atrás, parece que as coisas vão assim, né? Todo. isso. Aí eu me lembrei de uma live que nós tivemos, né, e que a Kaitio-san do Osasco Kyokai, né, do Kohaku, né, Harumi-san falou uma frase assim, né, que ela até falou assim, Oyasan já está vendo lá na frente, né, Exato. Deus Pai já está vendo tudo lá na frente, a gente que ainda não Com enxerga, certeza. mas eles já É, estão, eles vão caminhando na nossa, parece ela que já até está falou, ela trilhado assim, o caminho, né? exatamente, ela falou, ela já está lá na frente, né, e a gente que vai seguindo aí conforme também, né, as nossas É, reflexões, né?
Então, É porque obrigada aí. é um caminho, a gente vai desviando, mas opa, a gente vai ter que voltar para esse caminho. É mais ou Exatamente, menos né? isso. Uhum. Mas, assim, agora em agosto, Igreja Amazônia completou 50 anos, né? Teve a comemoração da fundação dos 50 anos, e tem a biografia do meu pai, né? Acho que o Paulo Caetano deve ter visto já, né? Está sendo impresso, né? A gente vai distribuir para todos os QOCAI, né, do Brasil também, de Dote, né? Ah, quem quiser também pode solicitar que a gente encaminhe também. Então vai ter que fazer uma impressão grande aí, porque depois, né, dessa live aí, todo mundo está acompanhando, vai querer conhecer os detalhes, né, É uma desses 50 anos história aí. bem interessante, é uma história bonita. Sim, com certeza. E também nós estamos vendo, né, algumas fotos, enquanto o Katia-san contava, né, a história, Ah, algumas fotos foram sendo mostradas, acredito que fotos do Kyokai, fotos de eventos também, né? Poderia falar rapidamente quais as atividades que o Kyokai realiza? eu não sei quais são as fotos que apareceram, que não deu para me ver, mas, assim, Cotequi, né, que fazia, está parado agora, né, esses tempos, até por causa da pandemia, né, que teve. Fazia o Natsumatsuri, né, que juntava muita, não só da colônia, né, mas só da redondeza também, né, o bazar, né, todo ano tem um bazar, outras atividades que a gente faz, tem um dokai, mas um dokai não é da Igreja Amazônia, é um dokai da colônia japonesa daqui. A gente vai como voluntário, né? E também faz bentô para vender no dokai. Então, tudo que a gente arrecada é para ajudar uma pessoa para ir para o Shuyoka, ou regressa a Jiba, né? Para o Dendote, né? A gente, não tudo, mas a gente custeia uma parte com esse montante do dinheiro que a gente arrecada, né? São assim, Hinokshin, né, no setor de reabilitação, né? Então, hoje, o Kyokai, a gente divide um pouco de Osena, parte da Cristiane, que ela programa a atividade dela, o Senenkai, né? O Fujinkai, né? Mas, na verdade, é uma só, mas as atividades são assim, distribuídas, né? Que interessante. Assim, de cabeça. Mas acho que a gente conseguiu ter uma ideia, né? As atividades aí por Pelas faixas, né? fotos. Para grupos, pelas fotos, Ah, né? E também a gente convida aí para quem quiser entrar no site, né? Da Igreja Amazônia. Sim, são sites. Sim. Então, tá bom. E Então, agora a gente vai escutar, então, a Regina, ela vai comentar como que está o nosso chat agora. da pipoca. Eu acho que já estão falando da história mesmo do Kyokai, viu? Nossa Senhora, aí quanta história, 50 anos de história do Kyokai, deve ter muito mais, né? A gente escutou só um pouquinho e já deu para ficar emocionado, né? Eu já estava aqui me segurando para não estar chorando junto. Porque essas histórias de milagres, né? Vamos chamar assim, são sempre muito emocionantes, né? E eu particularmente fico assim muito feliz quando não só a gente que é do caminho, né, mas pessoas de fora mesmo conseguem enxergar
esse milagre, né? Como a médica, a própria médica, que os médicos, tem muitos médicos que não conseguem acreditar, né? Nesses milagres que acontecem. De repente, Acreditam a mais na médica. ciência, né? Isso, eles são muito racionais, né? Exato. Mas, então, a própria médica fala, olha, você acredita em Deus, né? Se não acredita, passa a acreditar, né? É uma prova, assim, que Camisa coloca na nossa frente, assim, violenta, né? E aí, Certeza. escutar de um médico falar uma coisa assim, nossa, eu acho que foi um super Onegak, né? Uma super divulgação, uma prova muito grande, né? Do que é a força que Kami-san tem, né? Eu sempre penso por aí, né? Que Kami-san não só joga para a gente, né? Mas para todo mundo que está envolvido, seja do Tenikyo ou não, né? Kami-san não perde a oportunidade para fazer uma divulgação e provar as coisas, né? Agora, aqui no chat é bem por aí mesmo. O pessoal está aqui emocionado com a sua história, com a sua determinação exemplar, né, na Que dedicação. Foi a Lúcia Tanaka que está aqui, ó, elogiando. Ela fala assim: história emocionante, determinação exemplar. Mas é isso mesmo, né? Cleusa Kyoko Suzaki, boa noite. Luiz Bilal está falando assim, Lúcia, tá vendo nosso pessoal nas fotos? Aparecendo bastante fotos. Katsan, podia aí falar qual que é o site do Kyokai aí? Para o pessoal conhecer um pouquinho mais da história. o site tem no Instagram. Como chama o Instagram do Kyokai? Da Igreja Amazônia, Igreja tem que Amazônia mesmo. Igreja Tenikyo Amazônia. Então tá, pessoal. Então tá lá no Instagram lá. Igreja Tenikyo Amazônia. Tem no Facebook também, né? Tem Facebook também. Fora o Tem no site, Facebook. site também, Igreja Tenikyo Tem que Amazônia. Amazônia. Ótimo. Que mais? O Luiz Bilal falou que já comeu toda a pipoca. Sandra Yamazaki, parabéns. Parabéns, Katia-san, pelo relato maravilhoso. A Lúcia Tanaka tá falando, tá brava, que ele não guardou nem um pouquinho pra gente. Hoje o pessoal tá fominha, viu? Comendo pipoca até dizer chega. Katia-san, Leonardo Yoshizaki, Yoshikazu, né? Leonardo Yoshikazu, muito obrigada pelo relato. Obrigado, aí. eu que agradeço. Agradeço o convite. Depois tem que contar mais para a gente numa próxima oportunidade. Essas histórias Com são certeza, sempre pode muito contar comigo. emocionantes. Obrigada. E agora nós vamos escutar um pouquinho sobre um novo sistema no Dendojo, sistema fotovoltaico.